Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à 17ª edição do Flipossos, cujo tema esse ano é sobre música e literatura, né? Nós tivemos a honra aqui de homenagear o grande compositor Milton Nascimento como nosso patrono desse ano. Já tivemos aqui uma série de apresentações, não é, com relação a vários temas, e eu gostaria também de agradecer quem estiver assistindo nos canais, né, no YouTube, e depois quem não quiser rever, por exemplo, pode também acessar. Mas eu fico muito grato pela presença de vocês, em nome do Flipossos de 2022. Bom, eu sou o responsável, e eu vou também quebrar um pouco o protocolo, porque falando de dois compositores, como Roberto Carlos e Raul Seixas, eu não poderia deixar de agir de uma maneira mais, vamos dizer assim, roqueira, vamos dizer, inicialmente do Roberto e Raul Seixas, né? O nosso tema é um tema bastante polêmico, né? Porque são biografias. As biografias são assim tidas como tem um interesse muito grande, mas o biógrafo tem que ter muito cuidado também nas suas argumentações, né? Porque senão cai naquele mundo da fofoca, não é? E eu acredito que não seja o caso aqui, né? Porque eu andei lendo e verifiquei que há uma delicadeza no tratamento dos assuntos, né? Das passagens, né? Mas eu vou só dizer que eu fui um fã, eu estou com 63 anos, eu na década de 60 tinha 7, 8 anos de idade, e eu ouvia direto o Roberto Carlos, né? Eu comprava todos os discos do Roberto Carlos, todo final de ano saía Roberto Carlos, eu comprava vinil, né? Cantava, e uma vez eu me inscrevi num concurso infantil de cantores, né? Eu cantei Tudo Mais Vai para o Inferno, Tudo Mais Vai para o Inferno, né? Depois também teve uma polêmica com essa música. Mas eu fui vaiado. Eu não consegui, porque eu tentei imitar o Roberto Carlos, mas eu não consegui, né? Porque ele era muito afinado e eu não tinha afinação, eu estava numa fase, né, em criança e tal. Com relação ao Raul Seixas, né? O Raul Seixas também teve assim uma repercussão muito grande na minha vida, né? Porque aí eu já era adolescente, 72, 73 eu tinha 13, 14 anos, e o Raul cantava aquelas músicas Gita, por exemplo, Let Me Sing, Let Me... E eu ficava muito entusiasmado, né, com o Raul Seixas, né, aquela coisa baiana dele, né, diferentemente do Caetano, então ele já tinha uma ideia mais radical mesmo do rock, né, do rock mais, vamos dizer assim, consciente, né, as letras do Paulo Coelho, por exemplo. Então, eu diria que ambos formaram a minha ideologia musical, né, a princípio. Assim. Primeiro o Roberto Carlos e depois, nesse sentido, o Raul. Né? E a gente deve lembrar que as primeiras músicas gravadas do Roberto tinha muito de Jovem Guarda, né? de rock, por exemplo, Split Splash, né? Então tinha toda essa jogada, essa caída para o rock. E o Raul, ele já, no festival, ele já se inseriu nesse contexto mais roqueiro, né? Num rock muito interessante, né? Sopa da Moa, Mosca na Sopa, né? Então, realmente, é essa a minha admiração por ambos artistas, né? Mas eu vou prometer que eu não vou falar, eu só dei essa introdução e eu gostaria de agradecer a presença dos dois, né, dos dois autores, do Paulo César de Araújo, que ele está em Niterói, infelizmente ele teve um problema acho que de voo, ele não conseguiu, portanto ele pediu até desculpas de não poder estar presente aqui, né? E o nosso querido JB Medeiros, né? Que também está aqui com o livro
Não Diga que a Canção Está Perdida, né? Que é um volume muito interessante também. E a do Paulo Roberto Carlos Outra Vez, que aborda os anos de 41, que é o nascimento do Roberto, até 1970. Né? E só para terminar, tanto para o Raul como para o Roberto, eu ouvi os discos, né? Agora CDs. Né? Então eu ouvi, fiquei naquela imaginação, né, dos anos 60, e eu fiquei apaixonado mesmo, assim, né, como uma criança, como eu era criança, né, e um adolescente, como eu era adolescente, gostava desses cantores, gostava desses artistas, né, e como isso permaneceu em você, né? Como isso permaneceu em mim, né? Quer dizer, eu escuto o Roberto dessa fase dele dos anos 60, né? Eu fiquei encantado, eu fiquei absolutamente, eu chorei, cheguei a chorar mesmo, sabe, de uma coisa muito ingênua, né? Muito doce, né, o Roberto. Embora tenha aquelas músicas mais assim tidas na época como violentas, né? Se Você Pensa, por exemplo, né? E o Raul também, né? Aquela vontade mesmo de trazer, né, a novidade, a postura do Raul, e a gente meio que se influenciava, né? Se influenciava. Eu acho que a minha geração, né, teve esses artistas, né? Ter essa coisa do Roberto. O Roberto realmente era um ícone, né? Hoje eu falo assim, ele era muito querido mesmo, né? E o Raul também, né? O Raul também, o Belchior, né? Então a gente ouvia muito, esperava o Natal para ganhar o LP do Roberto. Era praxe, né? Bom, então assim, eu não sei vamos começar pelo distante, né? Pelo distante Paulo César, que está em Niterói. E eu gostaria que você, então, se pronunciasse o porquê da tua biografia, o que é que você considera como biografia, né? E essa pergunta serve para você também, tá, JB? Assim, por que você resolveu escrever essa biografia sobre o Roberto Carlos? E por quê? E que sentido você dá a essa biografia? Ok. Estão me ouvindo bem aí? Sim. Ok. Sim. Bom, boa noite a todos. Boa noite, Sérgio, JB, público aí presente, o público distante. Dizer que é uma alegria participar aí dessa histórica Feira de Livros, já na sua 17ª edição. Enfim, é sempre bom debater com vocês e analisar essas questões da memória, e no nosso caso da música, né? E falando do Brasil, a música popular tem uma presença muito forte no nosso cotidiano, na nossa história. Eu costumo dizer, Sérgio, que o Brasil ainda não tem um prêmio Nobel. Ainda não tem, né? Porque a história está aberta, podemos ganhar no próximo ano, quem sabe. Mas se existisse um prêmio Nobel para música popular, com certeza o Brasil já teria alguns na sua coleção. Um prêmio Nobel para Pistirinha, para João Gilberto, para Tom Jobim. Enfim, eu estou dizendo isso pela força da música brasileira, a sua presença na nossa sociedade. De certa forma, a música popular ocupou no Brasil um espaço que em outros países foi ocupado pela literatura. Assim, pensando assim na França, né? Na Rússia, quer dizer, aquele papel que a literatura teve nesse país, no Brasil, por uma condição histórica específica, esse papel de resistência, de crônica do cotidiano, dessa relação intensa com a vida e com a história, isso ficou com a música popular brasileira, né? E, nesse sentido, a nossa memória é sempre ativada por isso. E você falou aí, citando a sua infância, nós temos mais ou menos a mesma idade, e eu posso dizer para você, Sérgio, que a minha lembrança afetiva é a mesma, né? Das primeiras lembranças que eu tenho de música são as canções do Roberto Carlos. Claro, eu ouvia de tudo, porque era uma época, eu me lembro lá na minha cidade, Vitória da Conquista, não tínhamos televisão em casa, nem toca-disco, né? Mas havia uma Rádio Clube de Conquista. E era num tempo em que na rádio se tocava de tudo, era uma espécie de geleia geral.
Então, terminava de tocar uma música de Lara Leão, começava uma música de Valdir Soriano, outra de Aguinaldo Timóteo, Tom Jobim, uma Beatles, Wilson Simonal e Roberto Carlos, que era o artista mais popular, tocando o tempo inteiro. Então, eu trago muito essa memória do rádio, especialmente desse rádio pré-FM, né, que não tinha tanta segmentação. Era a rádio AM e uma rádio do interior com essa diversidade e pluralidade de sons, o que me ajudou. Eu tenho hoje essa memória completa, não só da chamada MPB clássica, mas também desses artistas mais populares, o que me levou, inclusive, a fazer o meu primeiro livro, Eu Não Sou Cachorro Não, Música Popular, Cafona e Ditadura Militar. Mas o caso do Roberto, para mim, era um mistério, né? Porque eu cresci ouvindo o Roberto, tinha essa memória afetiva, mas eu sempre achei que ele era tratado como algo menor na história da música brasileira, pelos chamados formadores de opinião, os enquadradores da memória. Aqueles que escreviam sobre música brasileira sempre tratavam Roberto Carlos como algo menor. Isso me parecia um erro de avaliação. Então, um motivo que me levou a fazer essa biografia do Roberto Carlos foi exatamente desvendar essa intervenção de Roberto, a dimensão de Roberto na história da música brasileira, que para o povo brasileiro não há dúvida. Ele é um maioral, tanto é que foi coroado rei e permaneceu assim. Mas na avaliação histórica, na memória oficial produzida, nos livros, nos ensaios, no próprio debate da música brasileira, ele era tratado como algo menor. Não estava na dimensão de um Chico, nem de um Caetano, nem de um Milton, enfim. Então eu achava isso um equívoco, então eu tive essa motivação também, além de uma motivação afetiva, uma motivação intelectual, de revelar a real dimensão, na minha interpretação, claro, é sempre trabalho de interpretação do autor, a dimensão de Roberto Carlos e a sua intervenção na história da música brasileira. E outro aspecto que me atraiu, que me levou a escrever esse livro sobre ele, é que eu vejo a biografia também como uma espécie de janela para você conhecer uma época, né? Você seguindo um personagem, você não vai só conhecer aquele personagem, você vai conhecer o tempo daquele personagem, os embates daquele personagem, o contexto cultural e político. E eu percebia que a intervenção de Roberto Carlos foi tão grande na música brasileira que eu, seguindo o repertório do Roberto Carlos, eu poderia falar de vários outros temas, que não apenas de música. Porque Roberto Carlos, por exemplo, ele surgiu num período em que havia um embate ideológico no Brasil, uma luta esquerda e direita no campo cultural. Uns querendo afirmar uma música nacional, identitária, no sentido das raízes brasileiras. Uma outra vertente defendendo uma música mais internacional, já aberta às influências internacionais. E o Roberto estava no meio desse embate. E a presença dele, a força da obra dele, provocou essa polêmica, realçou isso. Então, eu podia falar disso ao falar de Roberto Carlos. Depois ele se torna, no auge da ditadura, naquele embate dos artistas, com uma participação ativa, de protesto, ele evitando se manifestar. Isso também era outro debate importante. Afinal, Roberto Carlos é alienado, não é? O que é isso? Então, ao falar de Roberto Carlos, eu tinha que falar de ditadura militar, falar de política. Depois ele se torna um cantor romântico, e um cantor romântico católico, cada vez mais católico. No início, mas depois um católico praticante. Ele se torna um apóstolo da Igreja Católica. Ele começa a falar de Jesus, de Nossa Senhora, várias e várias canções. Então, eu entendi que, para falar de Roberto, eu tinha que falar de religião também, né, desse catolicismo do Brasil, enfim. Vários aspectos da sociedade brasileira, seguindo Roberto Carlos, é possível você tratar, analisar, porque essa obra permite isso. Então, isso foi outro atrativo que me levou a estudar e pesquisar Roberto Carlos, tendo Roberto Carlos como uma espécie de janela para compreender essa época na sociedade brasileira, nessa época no Brasil, não só na música. Enfim, esses foram os aspectos assim, né, mais imediatos, né, da minha motivação, inicialmente afetiva e depois intelectual. Mas como a história nos surpreende, como vocês sabem, a produção do livro e a publicação do livro levou a outro debate, que aí foi pós-livro, que foi a questão da censura, o debate sobre liberdade de expressão e direito à privacidade, enfim, aquele debate todo que começou, quer dizer, que ganhou uma dimensão maior e mais popular após a publicação do livro do Roberto Carlos. Mas aí foram as surpresas da história, né? Isso não estava no meu cálculo inicial. Então, eu quero ficar nessas motivações iniciais para te responder, assim, inicialmente, né, sobre o que você perguntou.
Caiu o áudio. Ah, está atrasado. Bom, Paulo, não sei se você está me ouvindo, Oi. mas o que Estou ouvindo bem, você... mas eu estou vendo que a minha imagem está lá na frente. Tá, mas está tudo bem, está tranquilo, Ok. viu? A gente entende essas demoras da imagem. Ok. Mas, assim, só para te pontuar dois aspectos que você levantou, super pertinentes, que é a questão da influência do Roberto Carlos, né? Porque se a gente pensar num poeta como Augusto de Campos, ele no Balanço da Bossa, que é um livro primordial sobre o Fundamental. aspecto fundamental, ele vai colocar o Roberto Carlos ali. Ele vai enaltecer, ainda que de uma maneira, Fundamental. né, assim, econômica, como é o estilo do Augusto, ele vai pontuar a importância do Roberto como agente inovador. Tanto o canto, porque o canto do Roberto, ele se espraia também no canto do João Gilberto. No início, os dois primeiros discos do Roberto são João Gilbertianos, né? A harmonia, a divisão, etc. Né? Sim. Então, isso assim, eu acho que esse ponto você levantou muito bem. O Augusto, no Balanço da Bossa, ele vai incrementar, tanto que depois ele vai fazer uma tradução do Mayakovsky e ele vai colocar que tudo mais vai para o inferno, né? Que é aquela famosa música que eu fui vaiado quando eu tinha 8 anos. Né? E outro detalhe também que o Roberto influenciou foi quando Tudo a mais Bethânia, Maria Bethânia, você sabe disso, vocês sabem disso, ouviu o Roberto e disse para Caetano, Caetano, para com essas coisas. Olha o que está acontecendo, olha o Roberto Carlos. Isso foi um dos itens que a Bethânia declarou para Caetano, e Caetano então começou a pensar na Tropicália. Foi quando ele, né, imprimiu na musicalidade o Iê, 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 por exemplo. Então, só para corroborar o que você disse, né, que um certo padrão ou um certo nariz em pé desclassificava o Roberto Carlos como alienado, etc. Na verdade, não era. Ele estava proclamando um novo canto, uma nova postura, uma nova relação amorosa ali nas canções, né? Então, isso é muito interessante. O percurso que você descreveu aí, depois ele abraçou a região católica, etc. e tal, realmente condiz com o que a gente sabe do Roberto enquanto ouvinte, né? Agora, então, eu vou passar a palavra para o JB, senão eu começo a falar, não paro nunca mais. Bom, O que te levou, então, a escrever sobre o Raul Seixas? Qual foi, assim, o aspecto mais revelador? o Raul sempre ele me surgiu ao longo da minha vida como um deflagrador de rebeliões. Então, todos os meus amigos mais libertários amavam Raul Seixas. Claro, porque é uma conclamação, né? Raul Seixas, ele prega a revolução permanente, a música dele, né? Não só a música, o próprio comportamento dele. Mas, e nós chegamos aos anos 2000, eu escrevi o livro em 2000, publiquei em 2019, foi bem recente. E o que acontece? Qual é a imagem do Raul que nós tínhamos àquela altura, né? Por exemplo, são as histórias da decadência dele se sobrepunham à qualidade artística dele. Então, todo mundo sabe a história, ou pelo menos ouviu falar, a história do Raul, que fez um show já nos anos 80, quando ele já estava decadente. Ele fez um show numa cidade da Grande São Paulo, ali perto de Franco da Rocha, e ele tinha um show marcado, ele subiu ao palco, e a plateia denunciou ele como impostor, e ele passou a noite na delegacia, tentando explicar para o delegado que ele era mesmo o Raul Seixas. O delegado chegou a puxar a barba dele, né? Então, essa saga do Raul, que é uma saga de descida ao inferno, ela sobrepujava
o debate sobre quem foi Raul Seixas, o que ele fez e quais são as qualidades que ele tinha, né? Então, muito do que eu fiz no livro obedece a esse primeiro impulso, que é de mostrar qual foi o pioneirismo dele. O Raul, assim como o Roberto, ele estava na ativa no momento em que o Bill Haley e seus Cometas estava fazendo a primeira explosão do rock and roll. O Paulo sabe muito bem disso. No final dos anos 50, moleque, o Raul imitava os trejeitos do rock, né? Evidentemente, quando surgiu o Elvis, aquilo para ele foi foi uma explosão. E aí, o que acontece? Nesse momento, o Raul começa a construir uma persona que é muito evidente. É um artista que, se todos os que o conheceram na intimidade diziam que ele chegava a ser retraído até, às vezes. Mas, no palco, ele se transformava. Ele construiu uma persona, e isso é evidente já na primeira apresentação dele no festival de 71, né, a primeira apresentação, cantando Let Me Sing, que ele está de casaco de couro, com o cabelo gomalinado, um Elvis tropical, assim, e misturando Raul Seixas com o Nordeste, Elvis Presley com o Nordeste brasileiro, né, que foi a antevisão que ele teve, de achar que Luiz Gonzaga e Elvis tinham a mesma raiz rítmica, a mesma origem de rebelião. Ele entendia tudo como rebelião, tudo como subversão. E quando eu começo a pesquisar, eu chego aos anos do Raul Seixas como produtor de estúdio, que é o pior momento dele como artista, porque ele é colocado, na visão dele, ele é colocado no banco, como para usar uma metáfora de futebol, ele é colocado no banco de reservas. Ele é diminuído naquilo que ele acha que ele tem uma proposição. Só que esse momento, entre 71 e digamos, 73, que aí ele faz o Krieg Rabandolo, esse momento é muito fértil. E o Paulo sabe disso. O Raul, ele foi produtor de estúdio e ele levou para o estúdio as artimanhas dele, né? Então, ele produziu discos da chamada música brega brasileira, e ele cunhou, na minha visão, olhando hoje, ouvindo o que se faz hoje, ele cunhou parte do léxico, da linguagem que a gente entende por música popular periférica, como eu chamo. A música que não atinge os circuitos do bom gosto, né? Produzindo cantoras como Diana, né? Até o Márcio Greik, que é um grande músico do povo, teve produção do Raul, né? Se você olhar os discos que ele produziu nesse pequeno período, e ele até fez algumas coisas depois, quando já famoso, ele ainda fez algumas coisas como produtor, o Raul, ele forjou, pelo menos, na minha visão, 3 grandes revoluções na música brasileira, né? A primeira que é do rock and roll, da fusão do rock and roll com a música brasileira nordestina, né, com Jackson do Pandeiro. Jackson do Pandeiro chegou a tocar no disco dele, né? Então, só isso mostra o tamanho dele, o gigante que ele foi, né? Quando eu cheguei a esse esqueleto de história, estava mais do que pronta a minha biografia, porque a minha biografia ela tinha que se justificar, né? Quando você escreve um livro, ele tem que ficar de pé. E o Raul era um monstro. Talvez, eu não conheço, né, um artista que tenha tantos talentos quanto o Raul teve em uma carreira meteórica, porque ele morreu com 44 anos, né? Nesse período, ele fez coisas extraordinárias, e a parceria dele com o Paulo Coelho, que também é uma parte importante do livro, ela
essa parceria, ela é provavelmente, eu reputo como a maior da música brasileira, porque ela é mais pródiga. Eles fizeram 40 canções juntos. Parece pouco, porque eles só trabalharam 3 anos juntos. Depois eles romperam. Mas nesses 3 anos, eles fizeram algumas das músicas mais lindas e mais interessantes, porque bem urdidas entre aquilo que o Raul colocava dele na música e o que o Paulo antevia como guru de uma geração. Então, eu acho o seguinte também, assim como o Roberto ele vai chamar a atenção do Augusto e da Bethânia, né? O Raul Seixas vai chamar a atenção da Clarice Lispector, né? Tem um conto que tem uma epígrafe, né? Que não vou ficar nesse apartamento esperando a morte chegar, né? Então é curioso tudo isso, né? Porque você vê o Augusto camada, né? Se você for pensar nesse sentido, a Clarice também. E, no entanto, eles se voltaram para essa questão, né? Tanto o Augusto com o Roberto e a Clarice com o Raul, né? E Ouro de Tolo é uma maravilha. Ouro de Tolo, inclusive, só para fazer uma parte sobre a canção, ela não é do Paulo Coelho, ela é só do Raul. Do Raul. E Raul o que muita gente tem essa coisa de que o Raul não tinha um côté intelectual à altura do Paulo Coelho, por exemplo, que tinha todas aquelas referências do misticismo oriental e todo. Mas o Raul era provavelmente. Mas Ouro de Tolo, por exemplo, é uma letra inusitada. É uma letra inovadora, porque ela adianta todo esse... O canto falado. É o canto falado, né? E é o Raul compondo letra e música, né? Então, realmente, por favor. E só para chegar a uma outra... Porque nós dois temos uma aproximação, além de amigos, uma aproximação de temas e tudo, porque ele se interessa por coisas que me fascinam também. Ele abriu o caminho para uma pesquisa importantíssima. O Paulo César abriu uma viela, uma autoestrada, uma highway, para quem não sabia nada sobre a música brega brasileira. Foi o primeiro a ter a coragem de fazer isso. Claro. E o Raul gravou Roberto Carlos. Cantou Roberto Carlos. Então, para vocês terem uma ideia de que esse universo não era tão distinto um do outro quanto a gente pensa. Porque a gente sempre tem que ter muito cuidado com a crítica do dia, né? Porque a crítica sempre vai levar para aquele lado. Então, eu acho que vocês dois observaram essa questão, né? A importância de um Roberto e a importância estética de um Roberto e a importância estética de um Raul Seixas, quer dizer, e ele sempre trazendo, não é? Por exemplo, o Roberto gravando Helena Santos, gravando Getúlio Cortez, né? E aí cantando uma compositora mulher, né? Que ela tem músicas lindas, a Helena, né? Então, eu acho que é um dado muito relevante na pesquisa de vocês. Então, agora, eu queria que, talvez, o Paulo tivesse, assim, buscasse um detalhe, assim, detalhes tão pequenos de nós dois. Seria interessante você cunhar assim um momento, né, uma paisagem do cancioneiro do Roberto. Não, eu queria falar aí da singularidade do Roberto. Eu analiso no meu novo livro, para além dos detalhes, né? Porque você sabe que o Roberto Carlos outra vez é o Roberto Carlos com muito mais detalhes, né? Então os detalhes continuam aí. Mas, para além dos detalhes, eu queria chamar a atenção para a singularidade do Roberto Carlos. Então, eu explico aí na introdução do livro, o livro tem 50 capítulos, 50 músicas, mas eu escrevi um ensaio introdutório, onde eu digo que Roberto Carlos ele tem uma formação musical singular dentro da moderna música brasileira, né? Onde eu afirmo que ele é um artista, ele é o que é, ele canta do jeito que ele canta, ele tem aquele comportamento no palco, ele tem a ênfase nas emoções,
Ao mesmo tempo, ele foi um roqueiro, depois ele pioneiro, né? Um clássico, né? Ele foi o primeiro a avalizar o tropicalismo, antes do tropicalismo existir, a dar um aval a Caetano e Gil, quando eles ainda não eram conhecidos. Pioneiro, né? Um clássico, né? Ele foi entre os intelectuais, a elite intelectual brasileira, a fazer esse elogio ao Roberto Carlos, a colocar o Roberto Carlos nessa tradição, né, da moderna música brasileira. Nesse sentido, Augusto de Campos foi uma exceção, viu, Sérgio? Foi uma exceção entre os intelectuais, a elite intelectual brasileira, a fazer esse elogio ao Roberto Carlos, a colocar o Roberto Carlos nessa tradição, né, da moderna música brasileira. Nesse sentido, Augusto de Campos foi uma exceção, né, que se consolida com João Gilberto. Moderno canto, canto falado, sem vibrato, natural. Esse canto o Roberto aprendeu com João Gilberto e usa até hoje. Então, aí eu digo que o Roberto teve uma formação singular, né, se consolida com João Gilberto. Moderno canto, canto falado, sem vibrato, natural. Esse canto o Roberto aprendeu com João Gilberto e usa até hoje. Então, aí eu digo que o Roberto teve uma formação singular entre todos os grandes artistas do Brasil. Porque ele, veja bem, ele surgiu lá nos anos 50, cantando no rádio, na sua cidade de Cachoeira Itapemirim. E o que ele ouvia no rádio? Ele ouvia Gregório Barros, ele ouvia Nelson Gonçalves, ele ouvia Albertinho Fortuna, os cantores de tango, de fado, samba-canção. Isso era o que mais se ouvia no rádio naquela época. Então, o Roberto Carlos, ele começa influenciado por esses artistas. Então, não é por acaso, quando ele vai cantar no rádio pela primeira vez, ele canta um bolero. Ele queria ser um cantor de rádio e um cantor de bolero. E eu mostro lá que nos primeiros shows dele, pelos interiores, interior de Minas e Juiz de Fora, a imprensa da época anuncia a presença do cantor de boleros, Roberto Carlos. Esse era o destino de Roberto Carlos. Ser um Altemar Dutra, um cantor de bolero, como tantos outros cantores de bolero existiram no Brasil. Só que esse garoto, ao chegar no Rio de Janeiro, em 1956, ele se encanta com o trepidante rock and roll de Elvis Presley. E isso muda o destino do Roberto Carlos. Ele se encanta, aquilo foi visceral para ele. Por exemplo, o Altemar Dutra ouviu o Elvis Presley, aquilo não mexeu com o Altemar Dutra. O Altemar Dutra seguiu, ele veio lá também do interior do Espírito Santo, veio também cantando bolero. Ele seguiu cantando bolero, mas Roberto não. Ele levou um choque estético. E ele se torna ali o Elvis Presley brasileiro, começa a imitar Elvis nos programas, nas primeiras apresentações. Então ele já vinha de uma formação de bolero, o que hoje se chama brega, né? Aquela música romântica, derramadamente romântica, mas ele se encanta com rock and roll. Poderia ter parado por aí. Outros pararam, por exemplo, Gerry Adriano e Vanderlei Cardoso, ídolos da Jovem Guarda, tiveram mais ou menos essa formação. Começaram ali com romântico, aderiram a Elvis, fizeram aquela mistura, né? Mas Roberto não, quando chega em 58, ele escuta João Gilberto, e isso vira, aquilo para ele bateu como destino, a forma de cantar, o fraseado, aquilo para ele, o ritmo, tudo aquilo para ele foi inovador, ele sentiu aquilo que Caetano sentiu, que Chico Buarque sentiu, cada um no seu canto, ninguém se conhecia ainda, mas todos foram impactados pela audição de Chega de Saudade. Isso também bateu fundo em Roberto Carlos. Então, agora, ele que vinha de uma formação romântica, demasiadamente romântica, tinha aderido ao rock, agora estava encantado com a música mais sofisticada do mundo naquele momento. Não se iluda, a música mais sofisticada do mundo naquele momento era a bossa nova. O Roberto Carlos se deixou influenciar por ela. Então, quando ele começa a sua carreira, não por acaso, ele começa lá nos anos 50 cantando um bolero. Depois ele vai cantar no rádio, na televisão pela primeira vez, ele canta um rock, e quando ele vai gravar um disco pela primeira vez, em 59, ele canta temas de bossa nova. Então, essa tripla formação do brega, do rock e da bossa. E isso vai definir Roberto Carlos para sempre, porque a música dele vai expressar isso. Às vezes mais um, às vezes mais outro. Então, muita gente, as pessoas perguntam, inclusive em relação a Raul e outros roqueiros, mas por que quando chega nos anos 70, Roberto não continua aquele roqueiro da Jovem Guarda? Como o Raul Seixas continuou roqueiro até o fim, Erasmo Carlos continuou roqueiro, Paul McCartney, é porque a formação do Roberto é diferente. Ele veio do romantismo, ele já tinha aquela influência. Ele não começou na música depois de ouvir Elvis Presley. Por exemplo, para Raul, o Elvis foi um impacto maior, fundamental. E para John Lennon, o Elvis foi o iluminador, para Paul McCartney, mas para Roberto não, ele já tinha uma formação anterior, musical. Então, Elvis foi um elemento decisivo e importante, mas ele já trazia esse romantismo.
E aí, com a influência da bossa nova, especialmente na forma de cantar, ele vai ser um cantor romântico diferente. Ele não vai ser um cantor romântico como Aguinaldo Timóteo. Ele não vai ser um cantor romântico como outros românticos da sua época, porque ele tinha esse espírito da bossa nova, essa influência da bossa nova. E isso ele vai revelando aos poucos, né? Aí essa ênfase nas emoções. Então, por isso que para uns Roberto é brega, para outros Roberto é rock. O Augusto de Campos vai ver em Roberto a coisa sofisticada no canto moderno, na forma de interpretar as músicas dele, porque essa é a tripla formação musical dele, do brega, do rock e da bossa. E nisso eu digo, ele é o único que teve essa tripla formação. Só para completar aqui, dar um exemplo, o Caetano escreveu num livro dele, na autobiografia, né, Verdade Tropical, ele falou assim, se dependesse de mim, Elvis Presley jamais teria se tornado um astro. O que Caetano está dizendo? Não, aquilo para ele não teve nenhuma importância. Ele gostava de ouvir jazz e bossa nova. Isso que formou o Caetano. Certo. Então, o Caetano vai ser Caetano, é outra formação. Ele vai depois aderir ao rock, vai rever esses conceitos. Mas isso não era da formação dele, não estava na ênfase, isso aí, tudo, muito menos o brega. Então, ele vai ser diferente de Roberto por isso, embora da mesma geração, tendo surgido na mesma época, mas com formações diferentes, únicas. Então, nesse sentido, que eu queria destacar aqui, quando você pediu os detalhes, eu destacar essa singularidade de Roberto Carlos, com essa sua tripla formação do brega, do rock e da bossa. E dizer que Caetano, só fazer um breve comentário, eu até comento isso no livro, né? Caetano dizendo que se dependesse dele, Elvis não teria se tornado um astro. Eu completo dizendo lá, segundo John Lennon, os Beatles não teriam existido se não fosse Elvis. Ou seja, se fôssemos depender do jovem Caetano, ele teria matado o rock and roll no nascedouro, né? Não existiria Beatles, porque sem Elvis isso não teria acontecido, segundo disse John Lennon. Mas, enfim, é só um comentário aí para mostrar essa diferença, né, na formação musical desses grandes ídolos brasileiros, especialmente Roberto e Caetano. Esse é um hiper detalhe, né? É um hiper detalhe. Essa tripla formação é fundamental para se entender. Ficou mais claro para mim, inclusive, né? Essa questão do bolero, igual a brega, aspas aí, não é? O rock e a bossa nova. Quer dizer, por isso que eu acredito que o Augusto tenha falado, o Roberto Carlos, a jovem guarda de Roberto de João Gilberto, né? Porque vê essa história toda. Mas, assim, com relação ao Caetano, a gente tem que também entender, o Caetano vinha de cursando filosofia, Caetano vinha de uma universidade, quer dizer, não terminou, mas, claro, o pai Delma do Caetano era Chet Baker, era jazz, né? Então, era outra praia também, era universitário. O Roberto, não, né? Mas ele soube assimilar muito bem, e eu diria assim, ele não, depois, talvez nos primeiros discos, sim, nos 2 primeiros, mas depois o canto do Roberto era o canto do Roberto. É aquele canto cool, aquelas declarações amorosas cool, né? Sem ênfase, né? Sem gritaria, sem... Até se você ouvir, se você pensa, até nessa música tem uma linearidade do canto ali, não é um canto raivoso, como seria um rock, né? E nisso também, sabe, eu vejo o Raul. Por mais que ele tenta fazer tudo aquilo em cena, pode me corrigir, tá, por favor? É uma leitura, né? Óbvio, por favor. Mas, por mais que ele faça tudo aquilo que ele fazia em palco, o canto é cool também. Não tem essa dimensão da gritaria, sabe, do exagero. Nunca vi isso no Raul. Eu sempre vi essa modalidade roqueira, mas uma modalidade doce, fazendo com que os ouvintes ouvissem o que ele estava querendo dizer, mesmo as letras dele ou as do Paulo Coelho. Talvez seja... Só um ponto de vista. Claro. Talvez seja interessante só salientar a diferença, que o Raul ele não gostava de ser cantor. Ele não era algo que ele cultivava com uma ênfase demasiada. Ele gostava de... os franceses têm um nome ótimo para isso, que é o metteur en scène. Sim. Que é o encenador. Encenador. O encenador.
O que é isso? É um diretor de ópera. É o cara que ele não faz só isso. Ele faz uma série de outras coisas para colocar aquilo em cena junto. Tanto é, e eu posso justificar esse meu raciocínio, com o seguinte: as primeiras incursões do Raul na música, não solo, né? A música, quase ele sempre teve uma atitude de colaborar muito forte, assim, de reunir colaboradores. Então, a primeira fase da carreira dele tem um disco no qual ele se junta a uma cantora de, digamos assim, um tipo de samba paulistana, a Miriam Batucada. Ele se junta a um bardo trágico do Espírito Santo, Sérgio Sampaio. Sim, e ao primeiro artista glam gay assumido, o Edi Star, né? o Edi Star, baiano, Baiano. que ele vai buscar na Bahia, porque o Edi está comendo pão que o diabo amassou. O Raul tem um emprego numa gravadora, ele vai buscar, e com essa gangue, ele produz um disco admirável, né, que é uma ópera rock. Se você prestar bem atenção, os temas eles se complementam, e a construção do disco é toda feita de... É como se fosse algo que, naquele momento, talvez o Frank Zappa tivesse alguma antevisão de algo tão sofisticado, tão visionário, é a palavra, porque vê à frente. Vê à frente. Premonitório, né? Não existe um disco como aquele dele. Sim. Deles 4, né? Dos quais só o Edi Star está vivo. Os outros todos morreram. Sérgio Sampaio. E, em seguida, ele produz o primeiro disco do Sérgio Sampaio. Que é maravilhoso. Que é maravilhoso e que botou um hino na boca do povo brasileiro, né? Eu quero botar meu bloco na rua. Esse disco, a produção é do Raulzito, tanto é que o Sérgio faz uma música no próprio disco em tributo ao Raul. Aí você fala, bom, é bastante para um começo de carreira, né? Mas ainda tem mais. O primeiro grande parceiro que o Raul conheceu no Rio de Janeiro, né, foi um cantor chamado Leno, que fazia dupla romântica com uma cantora chamada Lilian. Sim. Lilian e Leno. Leno, que é maravilhoso, são maravilhosos. Sim, sim. Era os Carpenters nossos. E Leno e Lilian, o Leno, ele gravava aquelas canções, mas a contragosto. Porque ele tinha um côté de rockstar e com um olho na música britânica, no blues rock inglês, que estava começando a explodir. E o que o Raul faz? Um disco com o Leno, que se chama Johnny McCartney, que ficou 40 anos na gaveta da gravadora. Que coisa, né? Por demasiado, vou usar de novo a palavra, visionário. É um disco de acid rock. E eu ouso dizer, ouvindo o disco que eu tenho agora em vinil, que é 60% a 70% Raulzito o disco. E o Leno, evidentemente, é o frontman, né? O cara da frente, é o homem que leva isso tudo num período de 3, 4 anos. Claro. Gênio. Daí depois ele faz 2 discos que eu reputo entre alguns, estão entre os melhores da música em qualquer tempo. Krieg Rabandolo e Gita. Né? O cara que faz isso, depois começa a definhar. Né? Como disse uma vez a malvada revista Veja do Cazuza, agoniza em praça pública, né? Isso se aplica ao Raul. Raul agonizou em praça pública, mas nunca com pouca ambição, né? Então, eu acho que essa é uma diferenciação. Raul nunca pretendeu, ele se cansava muito com a história de ser rockstar. Sei. E tem até uma música dele na qual ele fala que há muito tempo atrás, na velha Bahia, eu imitava Little Richard e me contorcia, e o pessoal achava que eu estava tendo um ataque de epilepsia. Né? Que ele deixa
como se diz, o próprio epitáfio. Ele se preparou para aquilo, para aquela então, assim, imolação pública. Segundo eu estou entendendo, né, a colocação do Paulo e a sua, então eu poderia entender por hora, que então a vocação precípua do Roberto seria o canto, o canto, a vocação precípua, a afinação, etc., essa coisa toda, essa pujança do João Gilberto, porque eu já ouvi dizer que ele é muito detalhista nos arranjos, ele participava, enfim. E o Raul seria uma espécie de, vamos dizer assim... Inventor. Um inventor, né? Vamos dizer assim, um produtor musical, um gênio, um na minha gênio, opinião, um gênio. Uma questão assim de premonições, né? Vamos dizer. Eu gosto muito dessa palavra, premonições, né? E agora o pessoal mais jovem, assim, que não viveu essa época tanto do Roberto como do Raul, era incrível. O Raul, por exemplo, as letras, né? A própria Ouro de Tolo eram letras muito, assim, difíceis, e as pessoas cantavam, né? Então não era um mero corpo, né? Tinha uma junção ali de corpo e vamos dizer, cérebro, né? Existia tudo isso no Raul, né? E o Roberto, ele proclamava o canto, né? O cool, mas era o Roberto Carlos, segundo eu vejo, é o Roberto Carlos. João Gilberto é o João Gilberto. Como você disse antes, Paulo, nas rádios, né? Eu, por exemplo, ouvia muito a Rádio Eldorado, que era uma escola de música, para mim foi, né? Então havia uma diversidade. Então você ia no show da Rita Lee, você ia no show do Raul, você ia no show do Roberto, você ia, né? Cada um na sua dimensão, cada um no seu propósito musical. Mas fala o que você ia falar, JB. Não, e tem uma outra coisa que eu não sei se o Paulo vai concordar comigo, mas que o Caetano, no livro Verdade Tropical, que é um livro de memórias dele, ele fala de Raul muito, assim como de Roberto. E ele diz que o Raul tinha uma atitude anti-intelectual. Eu não sei se eu estou usando as palavras claramente aqui, mas que o Raul tinha aquela atitude anti-intelectual. E o Raul surge junto com o tropicalismo também, né? O tropicalismo começa a se estruturar na Bahia no momento em que o Raul está começando a ficar em evidência. Para eles, o Raul era um bárbaro para o tropicalismo, porque ele não era universitário. Agora, o Roberto, menos ainda. O Roberto, se você pode usar exatamente o termo anti-intelectual, anti-intelectualismo para alguém, é para o Roberto, porque o Roberto, além de ter pretensão zero de articular coisas que tenham um impacto, digamos assim, de natureza intelectual, isso é uma distinção muito grande. Um cara com o repertório mais, digamos, mais acadêmico, né? Sem nenhum repertório acadêmico, produziu a música de maior longevidade da história do Brasil, que tá ressoando até hoje. Eu acho que o Roberto Carlos, ele sempre foi assim, é a minha percepção, presta atenção no meu canto, só assim, ele canta, ele fez isso, fez aquilo, né? E não traz a polêmica, como Caetano Veloso, por exemplo, né? É o rei da polêmica, adoro Caetano, mas tinha né? O Roberto não, olha, eu faço isso. Caetano definiu, de novo Caetano, definiu bem isso, né? Por isso é que eu canto, não posso parar. Então, eu acho que isso é muito relevante, né? Nesse momento que o Roberto está com 81 anos, né? Quer dizer, já fez tantas coisas, né? O Raul, infelizmente, não está entre nós. Mas então, viu, Sérgio? Pois não. Pode falar, Paulo. É que a imagem vem depois. Né? Paulo, está ouvindo? Paulo? Não, enfatizar isso aí que você disse, mas eu queria acrescentar a questão da canção. Aliás, o Roberto, ele é muito musical. Quer dizer, se é uma coisa que define, Roberto. Está me ouvindo aí? Sim. Oi, eu estou te ouvindo. Estão me ouvindo? Não, estamos te ouvindo, sim. Pode falar, Paulo, nós estamos ouvindo você.
Agora não. Atrasa. Bom, ok. Então, o Roberto é essencialmente musical. Ok, então a questão da musicalidade do Roberto, isso o próprio João Gilberto me disse, né? Quando eu conversei com o João, e ele me revelou o dia que ele conheceu o Roberto Carlos na Boate Plaza, eu pedi, ô, João, o que você achou do garoto? E o João falou, Paulo, eu achei ele muito musical. Quer dizer, no sentido de que desde criança ele já tinha essa vocação para a música, ele estava atento à música. O próprio Roberto já falou isso, que se ele não tivesse feito sucesso, ele estaria fazendo a mesma coisa, ele estaria cantando no barzinho, ele estaria cantando numa quermesse de igreja, ele estaria cantando em qualquer lugar, porque isso é da essência dele. Ele é musical, ele tem essa devoção com a música. E aí, eu quero dizer, não só do canto, quer dizer, o canto foi a coisa primeira que se revelou nele, né, o essencial. Mas ele vai se revelar também o compositor, que para ele também foi uma surpresa, que isso não estava claro. Eu imagino que para vários outros artistas, esse momento da criação, né, de se revelar um compositor, deve ser um momento mágico. Então, o Roberto vinha cantando e gravando músicas de Carlos Imperial e versões, e ele sem ter ainda essa certeza de que seria capaz de fazer uma canção, de compor uma música. E ele então começa aos poucos a compor. E essas músicas vão aparecendo, vão surgindo e vão se revelando, e de repente ele joga esse patrimônio que eu considero hoje da cultura brasileira, que são as canções do Roberto. Então eu digo que, para além da voz, o que define Roberto, o que vai garantir o reinado longo de Roberto, o que permite que Roberto, aos 81 anos, faça um dos shows mais caros do Brasil, tenha essa plateia aí, é fundamentalmente a construção da sua obra musical, as suas canções, com aquela letra, com aquele tipo de voz, com aquele tipo de arranjo. E aí eu estou falando de que, de se você pensa, Sérgio, que você citou, As Curvas da Estrada de Santos, Quero que Vá Tudo para o Inferno, Fera Ferida, Nossa Senhora, Debaixo do Caracol de Seus Cabelos. Eu Sou Quer dizer, Terrível. canções que tocaram fundo na alma do povo brasileiro, que estão na memória afetiva nacional, canções que tiveram impacto no momento que foram lançadas e permaneceram. Então, essa é uma força, a força da canção do Roberto. E aí é o Roberto o compositor. Eu Sou Terrível, Namoradinha de um Amigo Meu. Quer dizer, para além da voz, se ele tivesse só a voz, eu estou aqui pensando o seguinte, Sérgio, o Roberto não é compositor. O que seria do Roberto Carlos? Ele seria o grande cantor, sem dúvida. Mas eu não tenho essa certeza que ele estivesse aí, ele não estaria aí quando ele está hoje. Quer dizer, com esse lugar na história, se não fosse a canção do Roberto. Então, o fato dele ter se revelado um compositor, autor de letras e músicas, grande parte delas com seu parceiro, Erasmo Carlos, isso foi definitivo para a trajetória dele, para ele se revelar. Porque, às vezes, só com a voz você não consegue, né? Você tem alguns exemplos de artistas que eram cantores fenomenais, mas não conseguiam repertório. Às vezes não conseguia escolher, não era compositor. O fato de Roberto ser um compositor e saber escolher a música dos outros, isso é outro talento também que ele tinha. Ele olhar aí, que você citou Getúlio Cortes, né? Achar aquela música lá, Nego Gato, que estava ali perdida num disco, nas suas buquetes, opa, me dá essa música aqui, eu vou gravar. Olhar ali aquela senhora humilde, ali, perambulando ali pelas rádios, ninguém querendo gravar a música dela, Helena dos Santos, epa, me dá essa música aí que eu quero gravar. Ou então ali um outro ali e tal, depois escolhe uma de Caetano e outra de Djavan, quer dizer, essa capacidade de escolher músicas de outros autores, né? E gravar do estilo dele ao estilo dele, né? Tornando todas essas canções, mesmo compostas por Caetano, Djavan, Helena dos Santos, todas uma canção do Roberto, da Isolda, enfim. Então, essa capacidade do Roberto em escolher repertório, de escolher a música certa e de criar versos e canções. Aliás, eu só comentando aqui, um crítico uma vez falando dessa pouca escolaridade de Roberto, né? Desse que ele chamava de uma baixa formação cultural, pobre. O crítico era duro com o Roberto. Ele chegou ao ponto de dizer assim: eu não acredito que esse artista tenha composto As Curvas da Estrada de Santos ou Fera Ferida. Isso é uma letra muito sofisticada para um nível cultural tão baixo. O crítico chegou a dizer isso de Roberto Carlos. Só para te dar um exemplo assim, de como foi duro essa relação de Roberto com a crítica também, nesse aspecto aí cultural, né, que vocês observaram aí. Eu acho que essa questão também dessa crítica
ela é um fenômeno muito complicado, porque se você vai utilizar de escolaridade para o compositor ser um compositor e compor determinada canção, aí você tem que esquecer de um Cartola, que não tinha, né, formação nenhuma, você vai esquecer de um Lupicínio Rodrigues, Candeia, não é verdade? Então, essa crítica é funesta, ela não resolve nada, ela só imprime o mau caratismo e como é que se fala? A questão da má-fé mesmo. Né? Como é que você vai julgar? Isso aí não é critério, imagina. Tem pessoas que são doutores e não conseguem compor uma música, né? Ouro de Tolo, por exemplo, né? Digamos assim, tá certo? Então, eu acho que isso é relevante também. Mas eu quero depois fazer uma pergunta para o Paulo, porque até hoje eu não entendi. Eu não sei se foi arranjo de gravadora ou se foi polêmica de crítica. Claro. Posso fazer agora? Claro. Com relação ao disco da Nara Leão. Né? A Nara Leão sempre esteve à frente do seu tempo, ela é a maior assim, formadora de compositores mesmo, né? A gente sabe disso, e ela, em 78, gravou um disco chamado Que Vá Tudo para o Inferno, né? E gravou o vinil, saiu, ela montou um repertório bem interessante, né? Eu gosto muito, né, desse disco da Nara, sou muito fã da Nara, tenho tudo da Nara, tenho até uma foto com a Nara. Mas, assim, e depois teve aquela polêmica de que não sei quem proibiu que o disco não poderia ser intitulado, o vinil, não poderia ter sido intitulado com Tudo Mais Vai para o Inferno, depois teve que colocar debaixo dos caracóis do seu cabelo, que já saiu em CD. Então, eu queria saber o que aconteceu, assim, se você tem alguma notícia desse fato. Não sei se você trata desse assunto no seu trabalho. Sérgio, bem lembrado, viu, Sérgio? Esse disco é um dos discos mais importantes também. Sim, eu vou falar aqui, mas como você lembrou, aí a Nara Leão, sempre pioneira, né? Sempre à frente. Ao gravar esse disco em 78, é curioso, porque em 78 eram os 20 anos da Bossa Nova, né? Do aparecimento da Bossa Nova. Então estava aquela discussão, quais serão as comemorações, quais os projetos, o que vamos fazer nesses 20 anos da Bossa Nova, vamos reunir a turma, vai ter show de João Gilberto ou não, que discos serão gravados? Nara Leão, cadê Nara Leão? Nara Leão estava gravando um disco com o repertório de Roberto Erasmo Carlos, ou seja, na contramão, mais uma vez sendo Nara Leão, né? Ou seja, não, quero afirmar isso. E ela foi a primeira artista da MPB clássica ao dedicar um álbum inteiro a Roberto Carlos, porque vários outros vão fazer isso depois. Mas esse disco de Nara, em 78, assim, foi o primeiro, né, um LP inteiro dedicado à obra do Roberto. E aí o triste vai acontecer depois. Então ela grava esse disco com o título E Que Tudo Mais Vai para o Inferno, claro. O título já era provocativo também, no sentido de já estar dando uma resposta naqueles que patrulhavam, aqueles que diziam que o Roberto Carlos era um cantor menor, era um artista menor, era um artista alienado. E Nara mandando dizer, olha aí que tudo mais vai para o inferno, vou gravar esse disco, vou gravar esse artista, quero revelar essas canções. Mas aí aconteceu essa questão que você falou. Quando o disco foi para ser lançado em CD, numa caixa, não apareceu mais o título Que Tudo Mais Vai para o Inferno. Consta, eu estou dizendo, nós não temos a declaração oficial, porque em torno de Roberto Carlos tudo é meio nebuloso, mas a informação que consta lá da gravadora é que não veio autorização para o título ser Quero Que Vá Tudo para o Inferno. Foi naquela fase que o Roberto tinha banido Quero Que Vá Tudo para o Inferno. Ele não gravava essa música, ele não autorizava ninguém a gravar. Um período duro. Posso dizer que 80% das bandas na época do pop rock nacional pediam autorização para gravar Quero Que Vá Tudo para o Inferno, ele não autorizava, não cantava no show, enfim. Então foi nesse período aí, quando a canção Quero Que Vá Tudo para o Inferno estava
banida, que você sabe que o Roberto é um artista que proíbe a si próprio, né? Ele faz a música, ele mesmo proíbe, enfim, mas isso é Roberto Carlos. Então, nessa fase, ele não autorizou, não chegou à autorização, porque é importante dizer, eu já fiz discos aí para a gravadora, e quando eu tentava botar uma canção do Roberto Erasmo, eles falavam assim, Paulo, não coloque o Roberto, por quê? Não é que ele vai dizer não, ele não vai dizer sim, então o disco não vai sair, cara, não vai ter autorização, então a gente não vai fazer o lançamento. Para não perder tempo, tira essa música aqui de autoria de Roberto Erasmo e coloca outro aí, e assim é feito. Então, eu acho que no caso da Nara Leão foi a mesma coisa, não veio autorização para lançar naquele formato, aquela caixa, e eles tiveram que botar um título no disco, aí colocaram o título Debaixo de Caracóis de Seus Cabelos. Era uma música que tinha recém-gravada por Caetano, enfim, era uma música que tinha voltado aí, né, ao sucesso, à parada, quando o Caetano regravou naquele show dele no início de 92, né, quando ele completou ali 50 anos e contou a história da música que tinha sido feita para ele. Então, isso também se encaixou aí naquele contexto, aí no momento. Então, foi basicamente isso. Mas é uma pena, né? Porque a Nara ali fez aquela homenagem audaciosa, corajosa, e na época que ela não estava mais entre nós, nem para brigar, nem para reclamar, fizeram essa adulteração aí no título do disco dela. Agora, o curioso desse disco também da Nara é que há musicalidades. Tem até uma música que é um chorinho, é um choro, né? Então, mais uma vez, ela vai também trazer aquela ruptura que ela sempre manteve a partir do primeiro disco dela mesmo, né? Opinião, o primeiro, que era gravar, ela vem com Cartola, vem com Nelson Cavaquinho, etc. Né? Mais uma pergunta para você agora. Tem uma música, Metrô, como chama aquela Sim. música? Essa letra é só do Raul. É do Raul e tem um crédito para a mulher dele também. Né? Eu queria que você comentasse um pouco essa canção, porque ela foi bem emblemática para mim quando ele lançou esse CD, esse disco, vinil, né? E eu acho que faz uma ponte para o Ouro de Tolo, assim, sabe? Que traz essa... parece que a Cássia Eller gravou, né? Muito bem gravado, aliás, né? Ela, o Edivaldo Santana também cantou essa música. Metrô Linha 743 é um dos últimos discos do Raul e é uma obra-prima, é uma obra-prima o disco. E essa canção, eu não quero citar verso erradamente, então, os Canibais de Cabeça, as visões dessa canção, que ela, metaforicamente, pode ser muita coisa, mas ela fala de uma situação de vigilância policial, de vigilância do Big Brother, assim, do grande... Existencial até, né? Existencial também, pode ser encarada de diversas formas, mas ela o Raul, eu perguntei para as fontes, né, as pessoas que trabalharam no disco e tal, se existia um Metrô Linha 743, Sim. no final das contas, mas não existe, foi uma invenção e é muito pouco, é meio cifrado, né, porque você não sabe do que se trata. Ele faz uma canção que é um tipo de advertência contra o totalitarismo. Muito forte, muito... se presta a interpretações diversas, né? Você falou de uma cantora, né? Tem um bluesman da Zona Leste que gravou também. A musicalidade do Raul tinha um grau de, como eu posso dizer, de intuição muito grande. Intuição. Agora, sabe que eu fiz essa ponte entre essas duas canções, por quê? Porque eu sou professor de literatura, se desculpe, tá? Então, tem umas viagens assim que a gente sempre faz, né? Eu dou aula de poesia e tal, etc. Então, eu sempre tendo a viajar um pouco, né? Mas, assim, eu vejo o Ouro de Tolo como uma letra realista, sabe? É tudo muito dar pipoca aos macacos, ir no zoológico, né? Tem um quê ali de realismo. O Metrô já
já vai para o surreal. Surrealismo, Essa né? questão aí que você falou né? Dos Então já canibais. tem os canibais, já tem umas imagens mais assim surreais, mais fora, já mais para o inconsciente, né? Mais para uma paisagem mais inconsciente do que Ouro de Tolo. Porque Ouro de Tolo Sim. é real, né? Sim, mas as duas também têm propósitos diferentes, né? Porque o Ouro de Tolo o Raul sempre teve uma atitude crítica muito exacerbada em relação ao consumo, ao consumismo. Sim, sim. E ele achava que isso era a porta de destruição da humanidade, do humanismo. E Metrolinha 743, não, Metrolinha 743 fala sobre vigilância mesmo, sobre a... Mas será que a gente poderia pensar assim, por exemplo, Ouro de Tolo, uma vigilância contra o consumo, a banalidade? Não, Cuidado, hein? Cuidado com essa questão, tudo bem, né? Cuidado com você, cuidado com os teus valores, né? Pode É ser. possível, né? Pode ser, é possível. É possível. E Você sabe que o Raul tinha essa atitude não só nas canções, né? Nas canções é fácil até de achar as referências, mas na vida pessoal dele. Sei. Né? Que deixava as mulheres, casou 5 vezes, todas loucas, né? Porque ele não tinha menor apreço pelo dinheiro, pelas economias familiares. Bom, isso... Há um episódio, por exemplo, que ele sai para beber ele vai até a Galeria do Rock, ali no centro de São Paulo, com botas de cowboy, todo paramentado, anda pelas ruas, né? E aí ele chega lá e encontra uns fãs, que, evidentemente, para ele não era difícil achar fãs, né? O que mais tem. E eles grudaram nele, grudaram no Raul, levaram ele ali para o centro de São Paulo, para um bar, passaram a noite bebendo, e o Raul foi encontrado na manhã seguinte só de cuecas, eles levaram todas as roupas do Raul. Então, ele vivia da forma que ele pensava. Né? Tem uma cena famosa, também tem no YouTube, é fácil de achar, que aquela repórter da Globo, Glória Maria, o Rio tem uma ressaca muito forte, o Rio de Janeiro, e as ondas chegam invadem a Avenida Atlântica e tal, e aí o carro que estava estacionado lá é levado, acho que era um Opala, não me lembro direito, do Raul, e o Raul chega procurando o carro dele, tem uns curiosos, assim, tem uma cena que parece um filme do Woody Allen, né? Sei. De tão inverossímil. E aí chega o dono do carro, que é o Raul Seixas, procurando, e aí a Glória Maria está entrevistando as pessoas, ela entrevista o dono do carro. Aí ele fala assim, o mar está certo. O oceano está certo. A gente agride ele o tempo todo, ele agora veio e me agrediu. O outro sempre devolveu. Entendeu? E era uma atitude que ele tinha, que essa riqueza da personalidade dele é que faz... As pessoas não querem falar muito sobre análise musical dele, as pessoas querem contar alguma coisa que viveram com ele. Porque ele morou em muitos lugares, né? No fim da vida ele morou ali nos Jardins, em São Paulo, ele morreu ali, morreu num flat. E ele morou também no Butantã, né? E ele ia a pé até uma padaria parece que ele tomava Fanta com cachaça. E as pessoas iam atrás. Eu morei nessa época. Todo mundo conta histórias do Raul. Se você sentar aqui e achar um maluco ali na praça e... Há pouco saiu uma foto dele em bicicleta, numa monareta, né? Maravilhosa. No trânsito. No Ipanema, né? No meio do trânsito, ele numa monareta. Legal. Monareta só nós dois sabemos qual é a bicicleta de que se trata. Bom, eu sou suspeito. O Raul, para mim, né? Não posso ficar lá falando muito, porque também, né? Eu acho que essa coisa do Raul, esse exemplo do Raul, ele é benéfico. Ele faz com que as pessoas questionem o poder, a autoridade. Essa é parte do legado dele. De que modo eu estou vivendo? De que modo eu estou vivendo? Por que eu tenho que fazer... Por que eu me apego tanto? Por que eu tenho que fazer 300 shows por ano para ganhar dinheiro e fazer um castelo, falando agora do Roberto criticamente, né? Construir uma casa-mata na Urca e ficar lá isolado com 50 carros. Aí é um gancho. Paulo,
E hoje, Roberto Carlos? Hoje, assim, o artista, não o homem Roberto Carlos, né? Como é que está o artista? Como é que você vê o artista hoje? O Roberto Carlos, com 81 anos, né? O artista, como é que você vê hoje o Roberto Carlos? Ok. Eu vejo o Roberto hoje mais como um empresário, né? O Roberto, ele foi um artista, e aí, ao contrário de Raul, né, como o JB já salientou, aí outros aspectos do Raul, Roberto sempre teve uma carreira, ele sempre administrou muito bem a carreira dele, né? Quer dizer, isso aí é outro detalhe, não é apenas você ser um artista genial, fazer grandes canções, ter uma grande voz. Se você não souber administrar essa carreira, isso se perde, você perde o rumo, enfim, você fica daqui, enfim, que precisava ir e conseguiu ganhar. Aí ele decide fazer um show numa mega casa de espetáculo, algo que ele não tinha feito ainda, escolhe ali o canecão, tinha as outras opções, mas ele toma a decisão certa, ele vai levando a carreira dele sempre, quer dizer, ele tem esse talento também para administrar a carreira. Então, o Roberto Carlos não chegou a essa idade, com esse patrimônio, com tudo isso, apenas pelo talento e a voz, né? Olha ali o canecão por saber administrar a carreira, por saber administrar a carreira dele. É muito disciplinado, né, fisicamente, está sempre ali no limite, né, não tem excessos, né, não tem, toma o vinho dele, toma ali um conhaque, uma dose, o cachimbo durante um tempo, quando o cachimbo virou um problema, ele cortou o cachimbo, os médicos falaram, não, para com o cachimbo, está estragando sua garganta, enfim. Disciplina, organização. Só que a partir ali dos anos 90, ele deu um redirecionamento à carreira. Fazendo tudo isso, mas a prioridade do Roberto sempre foram o que as músicas, os discos, né? Ele sempre administrou bem financeiramente, aplicava esse dinheiro, comprava ali postos, gasolina, enfim, lojas de carro. Ele estava sempre investindo seu dinheiro, aplicando, mas a prioridade dele era a música. Daí aquele compromisso de gravar um disco todo final de ano, de fazer canções inéditas, né? Aquele compromisso com a música, com a arte. Só que a partir dos anos 90 houve um redirecionamento na carreira do Roberto. A prioridade passou a ser o dinheiro, os investimentos, os negócios. E a carreira foi ficando, os discos foram ficando de lado. Até porque isso vai coincidir com a crise da indústria fonográfica, né? Isso também contribuiu. Quando a vendagem de disco, a pirataria, ele já não ganhava o mesmo que ele ganhava antes com a vendagem dos discos. Então, ele foi se desinteressando, né? Daí aquela ideia de você não ter mais os discos no final do ano, as canções, o que seria também esperar demais de um artista de 80, 70 anos, um compromisso desse de todo ano. Mas, de qualquer forma, hoje ele grava muito menos do que Paul McCartney, ele grava menos do que Caetano, do que Chico Buarque. Então, isso indica o quê? Que não é questão de idade, foi um redirecionamento da carreira. Especialmente quando ele passou a trabalhar com o empresário Dodge Sirena, né, que é um grande empresário. Acho que o Roberto Carlos nunca ganhou tanto dinheiro como nesse período aí com o Dodge Sirena. Mas é isso, ele passou a trabalhar menos musicalmente, quer dizer, a fazer menos shows, quer dizer, sempre shows caros. Por exemplo, o Roberto, antes ele tinha um show, aquele show montado por Canecão, com a grande casa de São Paulo, e um show mais barato que ele fazia no interior da Bahia, ali e tal. Agora não, o show é um só, quem tiver 1 milhão para pagar contrato, quem não tiver não tem. E é isso aí, shows em navio para um alto poder aquisitivo, um público de maior poder aquisitivo, e ele vai construir prédios, investir em gados de corte, enfim. Esse é o Roberto que chega aos 81 anos, né? Mais empresário do que artista nesse sentido. E quando perguntam para ele, Roberto, por que você não gravou o disco esse ano, Roberto? Porque ele fala sempre a mesma coisa. Pô, bicho, não tive tempo. Muitos compromissos. Qual compromisso? Não tem mais programa de televisão semanal como ele tinha na época da Jovem Guarda. É só aquele programa também burocrático lá da Globo no final do ano. Não tem mais aqueles filmes que ele fazia, Rio de Aventura, Diamante Cor-de-Rosa. Você vê que ele fazia tudo isso e fazia o disco, e fazia o filme, fazia o programa, e entregava um disco com 12 canções inéditas no final do ano.
Como é que ele tinha tempo lá? Não tem mais tempo. Reuniões de negócios, reuniões de dinheiro, enfim. Então, nesse sentido, eu vejo o Roberto, nesse período da vida dele, mais empresário do que artista. Mas como ele tem esse patrimônio que é a música dele, esse repertório, ele vai fazer os shows dele, o show estará sempre lotado, o público estará sempre lá para ouvir os clássicos, né? Fera Ferida, Café da Manhã, enfim. Agora, infelizmente, você não tem mais as canções inéditas, aquilo que fez Roberto Carlos ser Roberto Carlos, que era lançar aquelas canções, né? Que tinham um impacto imediato. Quer dizer que o último grande sucesso dele foi Esse Cara Sou Eu, lançado em 2012, se não me engano, né? 2012, assim, o último grande hit do Roberto Carlos. De lá para cá é uma coisa ou outra ali, a maioria discos ao vivo, enfim. Nesse sentido, eu acho que houve um redirecionamento na carreira dele, né? E ele foi ficando esse senhor cada vez mais recluso, cada vez mais fechado. Isso se somou também, coincidiu com o TOC, o transtorno obsessivo compulsivo, que também se agravou nesse período. Junto com isso veio o Roberto Censor, aquela luta em glória dele, querendo proibir livros no Brasil. Enfim, então foi em termos assim de trajetória do Roberto, esses últimos anos aí, para as futuras biografias, né, para os biógrafos daqui a 50, 100 anos, vão ter trabalho aí para analisar, mas eu acho que fundamentalmente vai ser isso que será destaque, né? O Roberto empresário, o homem rico, né, que ganha muito dinheiro e que acumula. Bom, agora eu queria saber uma pergunta assim meio que estranha, né? O que você diria assim, se eu perguntasse, e o Raul Seixas hoje? O que seria, o que você imagina, né, diante daquele momento roqueiro nos anos 80, né? Eu fui amigo do Júlio Barroso, né, da Gangue 90, né? Inclusive no dia da morte do Júlio eu estava com eles, com a Tassiana, né, em São Paulo. Então eu sou amigo também do Arnaldo, né? Enfim, estudei com o Arnaldo, né? Só que ele não terminou. E eu queria saber como é que estaria hoje o Raul diante de toda essa levada, de toda essa curtição do funk, de todos esses movimentos que vieram. Como é que seria o Raul hoje, assim? Como seria? Como você imagina que ele estaria? Sim. Roberto empresário, né? Vamos dizer assim. E o Raul? Essa pergunta é perigosa, porque se você for sincero, você pode ser odiado. Mas eu vou ser sincero, eu acho o seguinte, o Raul, quando ele teve um momento que ele foi cantar para tava na plateia, tinha um monte de militares, e ele cantou uma música sobre Mamãe, não quero ir servir o exército, né? É a música dele que Não quero ficar batendo continência no quartel. O Raul, ele ia para o choque. Ele é um cara de confronto, não era um cara de ficar... E muito cioso das liberdades individuais. Muito um amante da liberdade de expressão. Sim. Total. Sim. Total. Sim. Né? Ele odiava a censura, odiava... Então, eu acredito que o Raul hoje, ele ia estar preocupado com amanhã, com o dia 7 de setembro. Com a possibilidade de Mas sempre com umas tiradas geniais, né? Sempre com umas tiradas, umas frases geniais. Porque a estratégia dele era o humor, né? Um senso de humor ácido, crítico. Então, ele tirava sarro, né? Certamente ele estaria hoje preocupado com essa caretice institucionalizada. Né? Então, eu acho que o Raul seria um velhinho bastante... arretado. Eu ia ficar perto dele porque ele ia me proteger. Agora, eu acho, por outro lado, o que eu vejo e é curioso isso, porque é uma contradição. O Raul tem muitos fãs reacionários. Tem. Tem.
Muitos fãs Isso, reacionários, que não entendem tem. patavinas do que ele Não, canta. tem. Isso eu fui, Assim como fui eu até fui, vítima. Eu fui vítima disso já. eu fui a um show no Allianz Parque, do Roger Waters, na véspera da eleição presidencial no Brasil. E o Roger Waters, ele solta um porco inflável no meio do estádio, escrito lá, todos os protestos contra a administração Trump estavam naquele porco, né, inclusive chamando o Trump de porco. E essa tradição do Pink Floyd, que vem do Pink Floyd, de uma música extremamente politizada, extremamente combativa, contra toda a possibilidade dessas distopias se instalarem no mundo, é uma marca da música do Pink Floyd. E a plateia do Allianz Parque, eu calculo pela o data J aqui, é que tinha mais ou menos uns 60% de reacionários, dizendo que ele não tinha o direito de falar de política. Ou seja, o cara ouviu a música dele a vida inteira e não entendeu nada. Nada, absolutamente. Isso se passa muito com o Raul Seixas. O cara não conseguiu entender. Tem uma música do Raul Seixas que ele fala assim, vou subir pelo elevador dos fundos que carrega o mundo sem sequer sentir. Você acha que ele está falando do quê? Ele está falando da empregada doméstica. Sim. Ele está falando do elevador de serviço. Sim. Ele está falando da escravidão do operário brasileiro. Sim. Do sistema de escravocrata que permeia a sociedade brasileira, como está no sangue da sociedade brasileira. Então, se o Raul tinha consciência disso, como é que o cara que ouve o Raul não tem? Pois é, que é uma contradição, né? Sim. É um paradoxo. É um paradoxo. Eu acho que o que vai sobreviver, que vai engolir isso, vai ser sempre a arte, a música dele. A música dele é mais forte que isso. Eu acho assim, eu acho que é tudo muito referencial, né? Até a sopa, a mosca na sopa, é uma metáfora. Sim. Não é uma sopa na mosca. E as pessoas ficam com nojo. Eu vi comentário, nossa, que nojo. Né? Eu vi esse comentário. E sem considerar a parte musical dessa canção, lógico. Ela tem um ponto de umbanda no meio. De umbanda no começo. Ela abre com... As cantoras vieram de um terreiro. Ele trouxe cantoras é genial, para gravar. Essa gravação é genial. 73. Bom, se vocês me permitirem, agora eu vou passar a palavra para vocês, né? Porque eu gostaria que alguém se manifestasse, alguma pergunta, alguma curiosidade, ficam tranquilos quanto a isso. Tudo bem? Tem alguém que possa levar o microfone? Boa noite, me chamo Alexandre, tudo bem? A pergunta vai para você em relação ao Raulzito. Eu, como Raul Seixistas, desde pequeno, desde muito novo, a polêmica em relação à possibilidade dele ter entregue o Paulo Coelho, né, para a ditadura, mas posteriormente vem aquela tese de mestrado na USP, que comprova que a Dalgisa, na verdade, que era esposa de Paulo Coelho, que havia de fato outro Paulo, a questão de homônimos, por conta disso houve uma confusão e se deduziu posteriormente que poderia ter sido o Raulzito, naquela primeira ida dele ao DOPS, que ele, na segunda vinda dele, já teria trago o Paulo Coelho justamente para ser entregue à ditadura. E essa polêmica permaneceu e, enfim, eu queria saber de você, realmente, de fato, o que você, apurando isso aí, conseguiu ver de verdadeiro naquela documentação, já que teve acesso, se de fato Raulzito, porque isso, sinceramente, que ali, para todo Raul Seixista, magoou, sabe? Um anarquista, né, como Raulzito, de repente vir num momento da vida dele e tal, e não poder sequer defender, e se levanta essa possibilidade, aquilo ali, para quem é fã como eu, realmente magoou um pouco. Você tem toda a razão de perguntar e de querer um esclarecimento. O que acontece é o seguinte, isso é parte até do tema desse simpósio aqui, dessa mesa, que é as biografias não autorizadas, né? Por que eu opto por fazer biografia não autorizada? Porque, justamente, eu não vou pular, de antemão eu já aviso, eu não vou pular nenhum assunto. Porque seria muito mais confortável, você concorda comigo, se eu pulasse esse assunto, que seria espinhoso, eu seria aclamado pelos fãs do Raul, né? Porque, enfim, falei só bem dele,
Ele é um gênio, eu sei que ele é um gênio, porque eu pesquisei e ouço os discos dele dia após dia. Mas o que acontece é o seguinte, vamos só para o disco Krieg Rabandolo. Esse disco saiu e havia shows marcados. Na porta do show, o Paulo Coelho e a Adalgisa, que era a namorada dele na época, distribuíam um folheto. Eu tenho, inclusive, a cópia do folheto que foi apreendido na casa da Adalgisa. Eles apreenderam uma pilha de folhetos, a Fundação de Krieg Ra, que é um gibi, e que a polícia política considerou subversivo. A Adalgisa, eu até estava lendo hoje, eu copiei todos os interrogatórios desse caso. O depoimento dela, ela deve mencionar, sob tortura, uns 10 nomes de pessoas que eles julgam que têm militância política. E ela não tem outra alternativa senão mencionar os nomes. Assim como o Paulo Coelho mencionou dela, quando foi preso, sob tortura, e eles foram até a casa dela buscá-la. A casa onde ela vivia com ele, na época. Isso está documentado. Está documentado. Isso tem os prontuários da prisão e tal, os interrogatórios. O que eu posso fazer num caso desse? Ignorar que a Adalgisa Rios foi presa por causa de um folheto que encartava o álbum chamado Krieg Rabandolo. Posso ignorar. Mas eu não vou ignorar, porque não eu sou jornalista. Tem um compromisso com a... Só que o que levou a isso, o que levou à prisão dos dois, não foi um equívoco. Está no prontuário da polícia. Eles procuravam e achavam que o Raul ia ajudar a encontrar o foragido Paulo Coelho e sua mulher, Adalgisa Rios. É inequívoco. A Adalgisa não era casada com 2 Paulo Coelho, era só com um. E foi por intermédio dessa ordem de serviço que eles foram presos, dessa ordem, desse ofício. Eles foram presos alguns dias depois. Isso foi em abril de 74. O Paulo, depois, isso está também no livro do Fernando Moraes, que é O Mago, do Paulo Coelho, é muito boa essa parte, exceto em um ponto. O Paulo não menciona a suspeita que ele tem. E o Paulo, ele foi consumido por essa suspeita a vida toda. O que eu posso te dizer, como jornalista, como biógrafo, como pesquisador, é que não é conclusivo. Você não pode dizer que o Raul delatou o Paulo Coelho, mas você pode fazer o encadeamento dos fatos disso. Assim, o Raul foi chamado para depor. O Raul ficou meia hora na delegacia. Foi liberado. Ao sair, quem estava esperando ele era o Paulo, porque ele levou o Paulo com ele para o DOPS. Ele falou: Paulo, não é comigo, o negócio é com você. E aí o Paulo entrou. Aí quando o Paulo saiu, 3 horas depois, o Raul ainda estava esperando. O Paulo, ele queria dar uma carona para o Paulo falou: não, eu vou de táxi. Parou um táxi, foi embora. O táxi andou 3 quadras, foi fechado por viaturas sem placa. O Paulo foi retirado do carro, botado no chão de uma van. E isso está ele escreveu sobre isso no Washington Post. Quando o atual presidente da República, que eu evito falar o nome, quando esse cara falou que a tortura era uma coisa bacana, que ia festejar a ditadura militar, alguns anos atrás, o Paulo pegou e ficou tão... Porque o cara foi torturado, Ele foi torturado. Então, ele ficou tão indignado que ele escreveu um artigo para o Washington Post. E como ele é um dos escritores mais famosos do mundo, o Washington Post publicou imediatamente. E nesse artigo, que vocês podem procurar no Google, ele conta como foi a história. Foi a primeira vez que eu ouvi ele falar que, nesse texto, ele falava assim, que depois que ele foi solto, ele ficou 3 semanas, se eu não me engano, preso, ele tentou ligar para o cantor, mas ele não o atendeu. Eu pergunto a você, quem é o cantor? Não era o Roberto Carlos, era o Raul Seixas, era o cantor parceiro dele. Mas, isso também isso é uma suspeita do Paulo, percebe? Isso não autoriza você a falar que o Raul Seixas dedurou ele para a ditadura militar.
O que acontece é que, dali em diante, e isso eu fiz questão de salientar no meu livro, eles não se veem mais. Eles não trabalham mais juntos. Embora tenham feito quase 3 discos juntos, em seguida. Por quê? Porque um já estava pronto, ia ser lançado, né, e eles tinham canções suficientes para preencher os outros discos. Mas você já viu o filme chamado O Início, o Fim e o Meio? Presta atenção numa das últimas cenas. A última cena desse filme é o seguinte: o Raul está cantando com o Marcelo Nova e fazendo um show no Canecão, se eu não me engano. O show está sendo filmado, e aí o Marcelo Nova faz uma puta surpresa para o Raul. Ele chama o Paulo Coelho para o palco. E os dois juntos cantam Sociedade Alternativa até. O Paulo fala que é aquela primeira vez na vida que ele canta num palco. Tudo isso está no filme. Aí eles vão para o camarim. Camarim, né? Aí no camarim, o Paulo vem de novo, porque o Marcelo leva ele está passando pelo Rio, né, porque ele mora na Suíça. E, nesse momento, os dois conversam brevemente. Quase ninguém presta atenção no diálogo. Mas o Paulo pergunta para ele: você lembra, aquele jeito dele, você lembra da última vez que nós nos vimos? Aí o Raul fala assim: eu lembro, foi em Brasília, né? Ele falou assim: a Brasília. Aí ele fala: outubro ou dezembro, agora não me recordo. Dezembro de 1974. Você percebe que os caras, isso foi em 89. Então, de 74 a 89, eles nunca mais se viram. Isso está no filme. E se isso está no filme, porque todas as versões que venderam até a publicação do meu livro, e modestamente eu posso dizer isso, diziam que eles tinham feito coisas juntos, que eles tinham trabalhado juntos, que eles tinham viajado juntos para Nova York. Não é verdade. Essa versão é mentirosa. JP, eu acho que como jornalista, você tem que partir do fato mesmo. Você parte do fato. Na verdade, para mim, na minha opinião, são dois dos maiores, a maior dupla. Tom Jobim e Vinícius de Moraes não têm tantas canções quanto eles dois juntos, e tantas canções importantes para a juventude de diversas gerações. É uma parceria muito rica. É importante se contar isso. Imagina se fosse os ingleses com o Lennon e o McCartney. Até hoje eles estão especulando o que levou o Lennon e o McCartney a romperem, né? Tem um filme que mostra o McCartney indo a Nova York, no edifício da Costa. Você conhece esse filme? Pois é, para tentar convencer o John a fazer um show acho que eles vão dar não sei quantos milhões de dólares para os Beatles fazerem um show, uma única reunião, e aí fizeram um filme sobre essa cena, que criaram uma ficção em torno disso, uma imaginação muito legal, é muito bacana o filme. Eu gosto do filme. Então, para mim, é a mesma coisa, para o nosso mundo. É importante dizer que eles romperam, é importante dizer que houve uma espécie de acontecimento trágico no meio, que fez com que eles não pudessem mais trabalhar juntos, e que afastou eles para a vida toda. E aí depois o Paulo começa a escrever os livros, e começa a vender muito, ficar rico, né? E o Raul vai, aquilo que todo mundo conhece. O que acontece é que não é possível dizer isso com esse ímpeto policialesco. O que houve, na verdade, foi que a Folha de São Paulo, eu vou tentar explicar isso rápido, porque é importante. A Folha de São Paulo, na época, você sabe que os livros, o Paulo sabe muito bem disso, eles chegam, as editoras fazem um acordo com os principais jornais para eles receberem as provas do livro, quando eles têm interesse, para eles darem a matéria, as reportagens sobre aquele livro. E o meu livro chegou, sei lá, quase um mês antes de chegar às livrarias, ele chegou para a Folha de São Paulo, o jornalista leu. Quando ele chegou nessa parte, evidentemente, ele é repórter também, os olhos dele cresceram. Então, a reportagem dizia taxativamente que era o título: Raul Seixas dedurou Paulo Coelho para a ditadura. Mas o livro não diz isso. Aí o impacto disso foi tão grande que naquele dia foi o assunto mais falado no Twitter do mundo inteiro. Era Paulo Coelho, porque é evidente. E aí
Algum tempo depois, a Folha, tentando se penitenciar desse impacto, porque provavelmente fizeram um bonequinho de voodoo com a família Frias, e as pessoas passaram a martelar a Folha com cartas e não sei o quê. A Folha fez uma matéria que é essa, de que eles descobriram que tinha um segundo. Eu sabia disso, mas essas coisas não se entrelaçam. Existia um outro Paulo Coelho, que era militante de extrema esquerda. O Paulo Coelho, na época, não era militante de extrema esquerda, ele era de esquerda, mas a Adalgisa era. A Adalgisa era. E eles estavam atrás do Paulo, não por causa da militância, por causa do panfleto que tinha sido apreendido. Que eles julgavam que o panfleto tinha lá umas coisas bem ingênuas, tipo estilingue, como você reagir em situações que as pessoas... Enfim, eles fizeram daquilo, que é uma coisa muito ingênua, um manual de terrorismo, a ditadura militar. Percebe? E aí eles ficaram com o Paulo como o cara a ser preso. Agora, não acreditem nessa versão, porque só se alguém comprovar... Eu vi todos os documentos, só se alguém chegar para você e tiver alguma coisa muito conclusiva, porque não é verdade. Não parece verdade. Eu acho que isso tem que ser colocado. E também a gente não pode se iludir muito com algumas reportagens que saem. Não é verdade? A gente tem que sempre ter um crivo ali, porque, por exemplo, você está contando uma coisa que, de fato, né, demonstra um outro lado da história. Teve um agravante que foi o seguinte: quando o Paulo viu a reportagem, ele falou assim, ele tuitou, é por isso que foi o assunto mais falado. Ele falou assim, não me lembro os termos também, mas é assim, achei que eu ia levar para o túmulo essa questão. Não ironizou, ele confirmou a suspeita, que ele tinha suspeita de que era o Raul. Sim, sim. Graças a Deus saiu esse livro, porque eu achava que eu ia levar essa questão para o túmulo. Porque ele não consegue falar sobre isso, mas ele suspeita do Raul. Entende? Essa é a tragédia. A tragédia é que, se você pensar bem, a ditadura fazia esses jogos. Ela jogava irmão contra irmão. Entendeu? Pode ser que ali tem uma grande insidiosa farsa que foi montada naquele dia no DOPS, para conseguir afastar os dois. O que eu penso é o seguinte: muitas vidas são envolvidas nesse caso. Por exemplo, a Adalgisa, você já ouviu falar nela de novo? Ela desapareceu. Morreu. A tortura acaba com a pessoa. Entende? Tem muito cuidado, né, nessas questões, assim, porque eu me lembro que um depoimento da Bethânia, por exemplo, quando ela foi fazer Rosa dos Ventos, ela recebia um grupo de censura, né, uma equipe, 15, né, e ela tinha que fazer o show ali para ver se não teria problema para o show ser admitido, né, ser lançado o show. Então, a televisão tinha, né, liberado para censura. Lembra disso? Que todo filme, hoje não existe mais isso, mas era muito perigoso, né? Por exemplo, a gente não podia, eu, adolescente, não podia ficar numa esquina conversando. Passavam o que a gente chamava de baratinha, né? Passava uma polícia assim, já vinha investigar o que estava acontecendo. É o famoso guarda da esquina, que daí você vai em cadeia. O autoritarismo é isso, né? O cara se acha autorizado. Está acontecendo agora, isso está acontecendo no Brasil agora. Se acha autorizado, tem autorização para fazer essa barbaridade contra a lei. Entende? Claro. Quando o exemplo maior não cumpre a lei, aí começa a ralé, né? A ralé que eu digo é a ralé moral, ética. Moral. Respondida a questão? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta com relação... Eu queria... Pois não. Perguntar para o Paulo. Primeiro, falar que eu li o Roberto Carlos em detalhes. Foi uma das melhores biografias que eu li na vida. Eu não gostava de Roberto.
Você me convenceu a gostar de Roberto, eu passei a gostar por causa do seu livro. E falasse um pouquinho de por que ele foi proibido e o que mudou para essa nova biografia. Você está publicando essa nova biografia, se ela não tem um risco de ser proibida e não saiu o volume 2. Como é seu nome? Vinícius. Ok. Bom, aí você mexe com a memória, né? Por que que o livro foi proibido? Bom, o livro foi proibido em 2007. 2007. Então, 15 anos atrás. E foi proibido por quê? Porque o livro é uma biografia não autorizada, né? Eu me propus a escrever esse livro, como eu falei aí inicialmente, né? Com esse objetivo. Esse livro foi publicado. Eu tentei, durante a feitura do livro, uma entrevista exclusiva com Roberto Carlos. Eu nunca pedi a entrevista para pedir autorização para o livro, porque eu sempre me sentia amparado pela Constituição Cidadã, que garante lá no seu artigo 5º, é livre a manifestação intelectual, artística, científica, jornalística, independentemente de censura ou licença. Então, eu me sentia amparado pela Constituição brasileira e, por isso, escrevi o livro e publiquei sem autorização do Roberto Carlos. Mas, quando o livro foi lançado, o Roberto Carlos não gostou. Aliás, foi até o JB Medeiros, né, naquela coletiva que o Roberto deu no final do ano, que o JB foi o que levantou lá e fez a pergunta, né? Roberto, saiu um livro aí, o que você acha, tal, né? Um livro não autorizado. Aí Roberto Carlos partiu para cima do livro e do autor. E aí dizendo que não tinha lido o livro, mas que não gostou do livro porque o livro era não autorizado, invadia a privacidade dele, enfim. E por quê? Qual é a visão dele? Roberto Carlos pensa que ele é dono da própria história. Ele tem uma visão patrimonialista da história. Ele acredita que, assim como ele tem um automóvel, assim como ele tem um imóvel, um carro, ele tem a história. E quem ousa escrever algo sobre ele no livro estaria roubando. Ele próprio disse isso. Quem escreveu esse livro se apropriou do meu patrimônio e usou o meu patrimônio em seu próprio benefício. Então, essa é a visão dele. É uma visão autoritária, uma visão conservadora, mas é a cabeça dele, ele pensa isso. Com esse pensamento, ele entra na justiça, pedindo a proibição do livro, 500 mil por dia, e a minha prisão por um tempo superior a 2 anos. Com 2 processos, um civil e o outro criminal. E aí eu fiquei no aguardo da manifestação da justiça, né? Falei, bom, ele pode pedir o que quiser, mas aí o que vai acontecer? Bom, o que aconteceu foi isso. Um juiz aqui, na primeira instância, no Rio, declarou que realmente Roberto tinha razão, um livro não pode ser não autorizado no Brasil, então ele determinou a proibição do livro em todo o território nacional. O juiz do criminal, que lá onde Roberto pedia minha prisão, também achou que o livro não podia existir, era um livro não autorizado, disse isso lá na audiência, e por conta disso a editora, sentindo que a causa estava perdida, Roberto cobrando 500 mil por dia, cada dia que o livro continuasse, pressionado lá pelo juiz nessa audiência, que era uma audiência de conciliação, mas se revelou uma audiência de condenação do livro, a editora Planeta, então, resolveu entregar o livro, dizer, olha só, Roberto, você tira o processo, então, e não vamos mais publicar o livro. Eu estava nessa audiência, fatídica audiência, em 27 de abril, né, de 2007, e fiquei lá sem advogado, porque a editora, que em tese estaria lá para defender o autor, no momento em que decidiu fazer o acordo com o Roberto, eu fiquei sem defesa. E ali foi sacramentado, então, a censura definitiva do livro nessa audiência de conciliação. Mas é isso, então, por isso o livro foi proibido, parou de circular. Quer dizer, a editora não pôde mais fazer outra edição. Os livros que estavam aí circulando, claro, continuam circulando até hoje, né? Quem comprou, comprou, quem tirou cópia, tem edição pirata, colocaram na internet. Enfim, o livro pertence hoje ao mundo, né? Mas aí o que eu fiz? Eu poderia reiniciar essa briga, entrar na justiça, mas eu achei que era mais fácil fazer outro livro. E por isso eu escrevi 2, não apenas um. Escrevi primeiro O Réu e o Rei, contando essa história em detalhes, né? Aliás, o próprio subtítulo do livro é esse, O Réu e o Rei, minha história com Roberto Carlos em detalhes, onde eu relato os bastidores da feitura do livro, os
bastidores da pesquisa e os bastidores do processo criminal, do processo civil, de toda a violência que se seguiu a isso, né? E aí, quando o Roberto, então, o livro foi proibido, aí eu falei, bom, então eu vou fazer outro livro. E aí eu decidi, então, reescrever o Roberto Carlos em Detalhes, com o título Roberto Carlos Outra Vez. Agora um Roberto Carlos com muito mais detalhes, porque se passaram 15 anos, evidentemente eu pesquisei, não parei de trabalhar nesse período, eu consultei outras fontes, eu tive acesso a pessoas que eu não tinha conseguido na época, eu tive acesso a novos documentos, enfim, então é um livro novo. Um livro que traz aquela história que já está no Roberto Carlos em Detalhes, mas ampliada, amplificada. Por isso que o livro não coube em um volume só, eu tive que dividir o livro em 2 volumes. Esse primeiro volume que eu lancei agora, Roberto Carlos Outra Vez, volume 1, vai do nascimento dele em 1941 até 1970. E o volume 2 começa a partir de 71 e vai até o momento aí mais próximo aí da vida dele. Então foi isso. Nesse sentido, é um outro livro, né? Tem um capítulo introdutório, um ensaio introdutório, e nesse sentido é um livro mais completo também, até porque nesse livro, diferentemente do outro, eu destaco muito as canções, por isso que cada capítulo é uma música do Roberto. Então são 50 músicas, 50 capítulos no volume 1, 50 capítulos, 50 músicas, títulos de música no volume 2. Mas ao longo do livro eu vou falando de tudo, né? Quer dizer, da música, da obra, da vida, do contexto político, social, econômico, cultural do Brasil, da música, enfim, os bastidores. Como eu disse, uma biografia deve ser, né, a mais completa possível, tendo o Roberto Carlos como uma janela para compreender essa época da música brasileira, da sociedade brasileira, da cultura brasileira, e seu contexto com o mundo, com Elvis Presley, com Beatles, enfim, Michael Jackson, Julio Iglesias, enfim, está tudo isso em todos os personagens desses 2 volumes aí agora, Roberto Carlos Outra Vez. Então, resumidamente é isso. Bom, eu devo dizer com muita tristeza que nós estamos chegando ao fim. Já passou um pouco da hora. Eu agradeço muitíssimo a presença de vocês, né? Eu aprendi muito, tive o privilégio de ter esses 2 grandes biógrafos aqui, trazendo muitas questões, né? Questões assim, não só do fórum íntimo dos 2 artistas, né? Mas trouxe assim aspectos muito necessários para a gente compreender um pouquinho o que pode ser feito com o artista, né? Em que angulação ele pode ser tratado de uma maneira assim, até de maledicência, eu diria, né? E eu esqueci de falar também no começo que os livros estão, o seu também está vendo, estão à venda aqui, né? O Raul Seixas, Não Diga que a Canção Está Perdida, eu acho genial esse título, né? Essa foto, a capa, o papel, a capa está muito interessante, né? Do J.B. Medeiros. Aliás, eu lia muito, sabe? Eu não queria falar isso, mas eu lia muito da Folha de São Paulo. E o do Paulo César de Araújo, Roberto Carlos Outra Vez, né? Que é o volume 1, que é uma capa também bem criativa, mostra um Roberto jovem, né? E de 1941 a 70. Então, eles estão à venda aqui ao lado. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer a presença de vocês, o interesse que vocês tiveram com relação a esse tema, né? De 2 grandes artistas, de 2 grandes cantores, compositores, e eu agradeço muitíssimo ao Paulo, né? Estando em Icaraí, na praia de Icaraí, eu acho, suponho, presumo, em Niterói, né? E o nosso querido J.B. Medeiros aqui presente, presencialmente, né? E eu agradeço muitíssimo, espero que vocês tenham curtido, né? Obrigado. E continuem assim assistindo as grandes programações, porque vem coisa muito boa por aí Isso. ainda, tá Niterói, certo? Caraí. Vem muita coisa boa. Paulo, muito obrigado, tá? Muito obrigado pela sua participação, pelo seu empenho, né? Que foi uma odisseia mesmo, como diz o outro, né? De outra vez, né? Trazer essa biografia para nós, leitores. E você também, né? Trazendo a sua elegância linguística Obrigado, textual. obrigado, Tá? JB, obrigado. Boa noite, Paulo. Valeu. Bom descanso.
Obrigada, então, pessoal, aos nossos convidados, mais uma vez, ao Sérgio pela mediação, a vocês que estiveram acompanhando presencialmente e virtualmente a nossa atividade. E amanhã, feriado, 7 de setembro, nós estaremos com o funcionamento normal da feira e do festival, das 9 da manhã às 21 horas. Teremos grandes atividades aqui ao longo do dia e gostaria de destacar, então, a nossa palestra das 19 horas, que vai acontecer aqui também no Teatro Benigno Gaiga, que é sobre palavras e sons indígenas entre éticas e estéticas de independência. Nós estaremos recebendo os 2 indígenas, Márcia Cambeba e Daniel Munduruku. E teremos a mediação de Thales Guaraci, que está chegando de Portugal. Tá joia? Então, nós esperamos vocês aqui. Uma ótima noite a todos. Obrigada.